Vamos abrir nossa Bíblia. Abra a tua Bíblia no Evangelho, melhor, no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, a gente estudou sobre os pensamentos, a guerra, a arena que ocorre em nossa mente. E nós falamos hoje na EBD de que esta arena só eu e você sabemos. Olhando daqui para baixo, ou você daí aqui acima, você não sabe a guerra que há em nossas mentes. E nós trazemos em nossa memória, a lição de hoje falou isso, nós trazemos em nossa memória todos os períodos em que nós vivemos. E muitos de nós viemos do mundão. Muitos de nós, mesmo tendo nascido na igreja, mesmo tendo nascido no Evangelho, é possível que tenha cometido algo no passado. E há momento em que você precisa pedir ao Senhor para fazer um reset, apagar da sua memória, retirar e fazer novo. Achou? Retirar e fazer novo, porque esses pensamentos, nós estudamos hoje, eu sugiro a você que não veio à aula hoje, você que não estudou a lição de hoje, que você faça isso em casa, porque é de suma importância. Eu trouxe 8 peneiras aqui, espalhei sobre a mesa, e alguns ficaram, como deveria ser, ficaram curiosos em saber, e nós utilizamos então ali o texto áureo da lição de hoje para mostrar que Deus nos mostra como peneirar os nossos pensamentos. Aquilo que vem à sua mente pode provocar maldade a você, pode provocar a sua separação das coisas de Deus e pode provocar coisas ruins também a outros. Então, o que vem à minha mente precisa ser coisa pura, santa, agradável, de louvor, como Paulo nos ensina a Filipenses 4:8. Então, depois você estude, caso você não tenha feito isso. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 6 até o 12, nos fala o seguinte: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha aqui estão, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada,
Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Amém? A história que nós acabamos de ler trata-se de o primeiro patriarca, Abraão. A sua história com relação a Deus tem início no capítulo 12 do livro do Gênesis. Abraão estava em terra da sua parentela, junto dos seus pais, seus familiares, e o Senhor enxerga nele algo importante, enxerga nele fidelidade, enxerga nele obediência, enxerga nele o desejo de servir a um Deus vivo. E Deus então fala com ele: Abraão, saia do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O texto bíblico mostra que prontamente Abraão atende a esta ordenança, não um chamado, mas uma ordenança de Deus. E Abraão sai da sua parentela, ele pega todo o seu material, pega a sua esposa e ele sai então, despede-se da sua parentela e vai. Deus no caminho avisa a ele: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito, seja você uma bênção, farei de você pai de multidões. Só que Abraão já era avançado em idade e a sua esposa também. Ambos avançados de idade, e havia mais um problema. A sua esposa já não podia, já havia perdido o período fértil. Mas ele abandona a sua família, os seus pais, a sua parentela e vai para um lugar que o Senhor lhe mostra. Como a promessa do Senhor estava então a demorar, surge na mente de sua esposa querer ajudar a Deus. E ela fala então para o seu marido: pegue uma das concubinas e entre a ela, vá até ela, e o filho que dela nascer, esse será nosso filho, porque a idade está passando. E Abraão atendeu então a este chamado, atendeu a esta ordenança ou essa sugestão de sua esposa. Mas essa não era a vontade de Deus. Deste relacionamento impróprio nasceu quem? Nasceu Isaac? Não. Nasceu quem? Ismael. E Ismael, com o passar do tempo, foi então mandado embora. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa. Então, através de Sara, através da sua esposa, já com a idade avançada e não mais em período fértil, veio a nascer Isaac. Isaac agora é a alegria da sua casa, Isaac é a alegria da sua parentela, tudo gira em torno de Isaac, até que Deus então fala: eu quero teu filho. Eu quero o teu filho como sacrifício. Somente Abraão sabia do que Deus havia lhe pedido. E o texto que nós lemos mostra exatamente isso. Ele pega a lenha, ele pega o seu filho, pega a lenha, pega todo o material necessário e ele parte então para o local que o Senhor havia ordenado. Mais adiante, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que eles andaram caminho de 3 dias. Andaram, pai e filho, andaram por 80 quilômetros. 80 quilômetros, fizeram isso em 3 dias. É claro que durante a sua caminhada, é claro que na conversa entre ambos surgiu esta pergunta: está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Eu posso imaginar que não foi apenas uma vez que essa pergunta fora feita. E como é que se responde? Como é que o coração de Abraão, sabendo que o Senhor havia pedido o próprio filho, o filho amado, o filho das suas entranhas,
que o nome quer dizer sorriso, alegria, agora é a razão do seu entristecimento. Abraão tem um entristecimento porque ele sabe que está seguindo viagem para cumprir a vontade de Deus. Mas esta vontade de Deus vai ferir o seu querer, vai ferir a sua esposa, que até então não sabia da trama de Abraão. Como resolver? Como resolver esse impasse? 80 quilômetros, não sei onde é que nós chegaríamos andando 80 quilômetros. Itapuã, mais ou menos Itapuã. 80 quilômetros. Você e seu filho somente, sabendo, só você sabendo o que é que Deus está lhe pedindo. E eles caminham juntos, caminham de 3 dias, e aquela conversa, tempo houve para isto, mas ele não podia dizer para o filho o que eles estavam fazendo. O que nós estamos querendo nesta noite é dizer a você que Deus age no limite de nossa fé. Deus vai agir no nosso limite. Nós vivemos em um tempo em que nós queremos aqui e agora, queremos que resolva as coisas no estalar de dedos. Às vezes nós temos boa amizade, nós buscamos construir amizade para nos favorecer, mas Deus não trabalha nisto. Deus trabalha no tempo dele, e eu preciso conhecer. Quando nós lemos o que Oséias nos fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus, precisamos entender que ele tem um tempo próprio. O tempo de Deus é diferente do nosso, e ele trabalha. No caso aqui de Abraão, Deus queria provar Abraão, Deus queria que Abraão provasse a si mesmo, porque Deus já sabia qual seria a atitude de Abraão, porque ele é onisciente. Abraão sabia que Deus era onipotente, porque havia lhe dado um filho na sua velhice. E tanto que ele sabia da onipotência de Deus, que em dado momento ele fala para um dos seus empregados, não sei quantos estavam naquela comitiva, mas ele diz: fique aqui, eu e o menino subiremos, realizaremos o sacrifício e depois voltaremos. Abraão sabia que Deus ia fazer algo. Abraão tinha conhecimento do que Deus era capaz de fazer. Ele conhecia Deus, mas ele precisava conhecer a si mesmo, conhecer o seu limite, conhecer o limite da sua fé. Muitas das vezes isso precisa acontecer conosco. Nós temos uma vida muito tranquila, nós não aprofundamos a nossa fé é rasa, nós conhecemos a Deus superficialmente. Lembra de Jó? Jó, após todo o acontecimento do que ele diz, agora os meus olhos te veem, agora, porque antes eu te conhecia pelo que eu ouvia. Há pessoas que estão trocentos anos na igreja, mas só conhecem o Senhor pelo que ouviu dizer, não tem uma experiência com Deus. E eu quero te dizer nesta noite, Deus trabalha no limite. Deus trabalha no limite. Deus trabalha no limite da nossa fé. Deus trabalha no tempo exato dele. Deus trabalha no limite da nossa obediência. Obediência. Quando a gente ingressou no Evangelho, a gente ouviu algumas canções que cantavam as crianças, e que uma delas dizia: o alfabeto nosso, do crente, não é ABCD, mas é obedecer. E é verdade. Na obediência a Deus, a sua palavra, as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas leis, nós obtemos dele algo muito mais do que pedimos ou pensamos ou esperamos. Abraão tinha consciência disso. Fique aqui, nós vamos e retornaremos. Ele não diz: fica aqui que eu retornarei. Ele disse no plural. Deus trabalha no limite da nossa obediência. Abraão sobe o monte com o filho, madeira no ombro, fogo e cutelo nas mãos. Imagine a cena.
Imagina, só ele sabia o que haveria de ocorrer lá. O menino que conhecia e confiava no seu pai, e obediente ao seu pai ele simplesmente estava ali acompanhando. Não sabia que ele seria. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Onde está? Isaac sabia bem que o sacrifício compreendia a morte de uma vítima. Isaac já estava acostumado a observar o seu pai no tratamento das coisas do sagrado. Isaac até então não havia realizado, por conta da idade, nenhum sacrifício dele próprio, mas ele por diversas vezes observou o seu pai no tratamento das coisas sagradas, e ele sabia que precisava de uma vítima. Um animal, um sacrifício ao Senhor, não era somente fogo e pedra ou madeira, mas tinha que haver derramamento de sangue. E ele pergunta ao seu pai: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão responde, sabe lá, e a gente pode imaginar, com o coração pesado, com a voz embargada, com sentimento de perda, com sentimento de obediência, mas também de perda, porque ali o seu filho, aquele que trouxe alegria ao seu lar, agora poderia ser imolado por suas próprias mãos. Abraão responde: Deus proverá. Deus pode prover. Ele é provedor. Ele realiza muito mais. E o que é que nós podemos aprender com a questão do limite da obediência? O limite aqui não é físico, mas é emocional e espiritual. Olhando para Abraão, a sua esposa, na sua despedida, não viu nele problema físico. Abraão, apesar da idade, tinha condições de andar, e andou 80 quilômetros. Você já buscou andar isso tudo? Você teve a oportunidade de andar 20? Não é para qualquer um. O tornozelo dói, o joelho reclama, a bacia também, e por aí vai. Os ombros, todo o movimento que você faz, todo o seu corpo trabalha numa caminhada forçada. Não era problema físico. Ele tinha condições físicas de ir. O problema dessa caminhada, dessa marcha forçada, era emocional. A cada palavra que seu filho perguntava, ele respondia de uma maneira que o seu coração sangrava. E Deus que trabalha no limite, não poderia favorecer a ele. Deus quer que eu e você estejamos firmes e constantes, olhando para Ele, não olhar para as circunstâncias, para um lado ou para o outro. Muitos se desviam, muitos abandonam sua fé, porque na verdade nunca tiveram a sua fé alicerçada. Olharam ao Senhor pelas lentes de outro. Conhecia ao Senhor apenas no ouvir, nunca criaram uma experiência. Nunca vivenciaram a bondade de Deus, a perfeita e agradável vontade dele, pessoalmente. Era um limite emocional e espiritual. Por que espiritual? Será que eu e você teríamos condições de cumprir essa missão? Para atender a um Deus invisível? O que ele diria em casa ao chegar? O que Sara perguntaria? Cadê o menino? Você não saiu com o menino? Cadê ele? O que ele faria? O que ele diria? Como seria o relacionamento agora de ambos? Ela já havia expulsado a Ismael. Agora Isaac era o filho da promessa. E aí? Tudo isto como um turbilhão na cabeça deste homem, obediente ao Senhor. Às vezes, Deus nos leva ao limite da fé para extrair de nós uma confiança mais profunda.
Deus nos leva ao limite para extrair de nós, para tirar realmente a essência de nossa fé. Porque é muito fácil eu simplesmente na bonança acreditar que vale a pena adorar ao Senhor. Mas no primeiro momento em que eu sou provado, eu abandono. E não são poucos que fazem isso. Não são poucos. Eu me recordo, eu passei por algumas dificuldades ao longo desses 40 e poucos anos. Uma delas quando destruíram a nossa casa, sonho de casa. A Raquel deve lembrar um pouco disso aí. Neemias não era nascido. Mas a casa que foi construída com todo carinho, com todas as nossas reservas, gastei o que não tinha. E o camarada derruba, mete o trator, mete uma máquina e derruba. O que se faz? O que se pensa numa hora dessa? Muitos, por muito pouco, por menos que isso, de fato, abandona. Faz como a mulher de Jó. Abandona esse Deus e morre. Abandona, não quero saber mais não. Não quero saber. Mas Abraão não procedeu dessa forma. E Deus, muitas das vezes, Ele nos leva ao limite para ver, para nos provar, para extrair de nós uma confiança mais profunda. Deus quer relacionar com você, irmão, mais profundamente. Por isso que é necessário que você o conheça. E conhecer é no dia a dia, é paulatinamente, é todo dia, é desejar ardentemente conhecê-lo na sua totalidade, não na sua superficialidade. Você entende o que é superfície? Você olha o mar, você olha a superfície, a água. Quando você mergulha, à medida que você vai mergulhando, você vai encontrando coisas maravilhosas. Deus é a mesma coisa. Eu preciso encontrar um tempo a sós com Ele. Eu preciso criar um momento para estar com Ele. A provisão ainda não aparece no começo da subida. Deus poderia poupar o sofrimento de Abraão. Deus poderia poupá-lo. Ó, Abraão, sobe, fica tranquilo, que chegando lá eu vou deixar já um carneiro amarrado, preso pelo chifre, e você então pega e fica tranquilo. Deus não fala isto. Deus não vai te revelar tudo, irmão. Na sua caminhada com Ele, muitas coisas ainda ficarão encobertas. Os teus olhos são desvendados aos poucos. É por isso que o salmista diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. É no dia a dia. Deus quer revelar-se a nós todo dia. Eu não posso me contentar com o que foi revelado hoje. Amanhã Ele quer revelar mais. Agora, se eu sou superficial, a minha fé é rasa, eu nunca conhecerei. Nunca. Deus age no limite da nossa fé. Agora, Deus também age no limite da entrega. O que é que você tem para entregar? O que é que você não quer entregar a Deus? Tem um hino da harpa cristã que diz: tudo entregarei, tudo entregarei. Tem gente que não entrega nada. Tem gente que só pensa em receber. Tem gente que só pensa em eu me aproximo de Deus para obter dele. Mas eu não dou nada. E Ele é fonte de tudo. Deus quer que eu entregue. Deus quer de mim que eu entregue a minha alma, meu espírito, meu corpo a Ele. Meus desejos, minha vontade a Ele. Deus age no limite da nossa entrega. Nós vimos isso nos versículos 9 e 10. Abraão constrói o altar. Não era uma construção qualquer. Na idade que estava, subiu um monte. Agora vamos catar, meus filhos, vamos catar pedras. E eram pedras grandes, pedra de mão. Aqui nós usamos na fundação pedra jacaré desse tamanho. Pedras para compor o altar. O altar dá trabalho para construir. Você não deve construir um altar frágil para ter um relacionamento com Deus. Tem que ser um altar bem construído.
Abraão constrói um altar, e ele estava acostumado a erguer altar para manter o relacionamento com Deus. E eu pergunto, queridos, o que é que você tem construído ao longo de sua caminhada? O altar é construído com perseverança, o altar é construído com força, o altar é construído vencendo as nossas fraquezas, vencendo as nossas limitações. Imagine ele no alto do monte, com a ajuda de um adolescente, agora catando pedras pesadas para erguer um altar, e tendo seu coração marcado. Tem gente que não quer perder tempo com coisa alguma, não constrói nada, quer que Deus construa tudo na sua vida. Não é assim. Deus opera no limite da nossa entrega. Abraão constrói o altar, organiza a lenha, não faz a coisa de qualquer maneira, não. É o altar depois de construído, quadrado, bem certinho, pedra encaixando em pedras. Não podia ser feito de qualquer maneira. Ele organiza a lenha para depois colocar o seu filho, que até então era o que o Senhor havia pedido. Deus age no limite da nossa obediência. Deus age no limite da nossa entrega. O que é que você tem entregue ao Senhor? Qual é o teu Isaac? Tem até um hino que canta isso, não tem, Neemias? Meu Isaac. Tem. Qual é o Isaac? O que é que você está por entregar? Ele amarra os filhos, ele levanta o cutelo. Eu ia trazer um cutelo para mostrar a vocês a cena, e eu esqueci. Mas ele levanta, olha a obediência. Ele levanta o cutelo, ele ia cumprir a missão. Ele levanta o cutelo para tirar a vida do seu filho. Como seria o relacionamento dele com Sara a partir daquilo ali? Há momento que eu e você precisamos decidir com quem nós queremos de fato nos relacionar. Qual relacionamento de fato é mais importante? Se é com Deus ou com outros? Se o relacionamento com Deus é mais importante do que com outros, você precisa decidir em agir em entrega. No momento em que ele levanta a mão, o anjo brada de lá: Abraão, Abraão, 2 vezes. Não faça tal coisa com o menino. Era o máximo que um coração humano poderia suportar. Deus quer saber de mim e de você o que nós podemos entregar. Deus quer saber do nosso limite. Tem coisas que ocorrem na nossa vida e depois nós vamos ver que tem outras passagens que Deus trabalha no limite. Nessa leitura que nós fizemos no início, na leitura congregacional, Deus poderia ter curado, Jesus poderia ter curado aquele menino, o filho da viúva, sabendo da sua história, sabendo que sua mãe estava a depender, era dependente dele. Poderia ter curado, mas não. Ele morreu. Agora toda a cidade se reúne para pranteá-lo e levá-lo para fora da cidade, para lá enterrá-lo. Ali no limite, no trajeto, no limite, o Senhor o ressuscita. O máximo de um coração humano poderia suportar. Deus permite que cheguemos até o ponto em que nada mais nos resta a oferecer. Deus permite isso. Deus permite, porque ali Ele revela que nada pode ocupar o lugar dele em nosso coração. O que é que ocupa? O que é que está entre você e Deus? Qual relacionamento é melhor, é mais importante para você? Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento sólido.
de conhecê-lo realmente nos seus atributos, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu poder. O limite é o território onde a fé é testada e o caráter é purificado. Abraão, fala, Senhor, eis-me aqui, não faça tal coisa. Como foi agora? Como será agora o relacionamento com Abraão e Deus? Se era bom, e agora? Ficou ruim? E agora? Por que é que Abraão, mais adiante, ele consegue interpelar, negociar, conversar, interceder pelas cidades que seriam destruídas? Olha a intimidade. Por que que agora, por que que mais adiante, após essa passagem, o Senhor chama Abraão de amigo? Que Abraão foi testado no seu limite da obediência. Abraão foi testado no limite da sua entrega. O que ele mais possuía, o bem maior que ele possuía, e olha que ele era rico. Olha que o Senhor havia entregue a Abraão riquezas. Mas seu filho era a maior riqueza dele. Mas aquilo poderia atrapalhar o relacionamento dele com Deus. Poderia diminuir com o tempo. Tem coisas na nossa vida que pode atrapalhar o nosso convívio com o Senhor. Deus age no limite da intervenção divina. No instante decisivo, a voz do céu ecoa: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão contra o menino. Tem um momento certo para Deus agir. Deus age no limite do tempo. Deus age no limite da dor. Deus age no limite da prova. A Bíblia fala que nós não somos provados além da nossa capacidade. Quando Deus nos prova, porque Ele quer colocar-nos em uma situação melhor. Eu me recordo quando Neemias era, alguns já conhecem essa história, mas Neemias era talvez da idade do Breno, 3 anos. Os irmãos foram a uma EBF, voltaram com biscoitos e guloseimas, e chegou lá, cada um, eram 3, Jonathan, Lloyd e Raquel, entregaram para ele, cada um deu um bocado daquelas guloseimas, e ele caiu dentro, ninguém vigiou. Ele começou a passar mal, a vomitar, começou com diarreia, vômito, e nós corremos então para o hospital. Quando chegamos lá, ele já estava uma caveirinha. E um colega que havíamos servido juntos, a gente vendo ali o sufoco dele e a sua equipe, para poder encontrar veia, para poder introduzir soro, porque ele precisava ser hidratado, porque vazava por cima e por baixo, perdendo líquidos, e ia morrer. E eu saí então da enfermaria e fui para o quintal do hospital, me sentei no chão realmente, e fui conversar com Deus. Senhor, o meu filho, eu vou perder o meu filho por conta disto. Não tinha mais o que fazer. Daqui a pouco o capitão Alberto chega também se arrastando, andando assim, e chega: Balt, fizemos tudo o que podia. Eu falei: morreu. Não conseguimos achar, não tem veia para hidratar. E aí, doutor? Está vivo? Está vivo, mas Deus age no limite. Deus age no limite. E o nosso limite era a fé e também monetário, financeiro. Eu só tinha 10 reais na carteira. E ele fala o seguinte: tem que comprar um soro na farmácia. Já era tarde da noite, as farmácias fechadas, só aquela farmácia do hospital que estava aberta. E eu chego lá com um cartão: ei, passa. Aqui não aceita cartão não, aqui é no dinheiro. Tinha que comprar o soro.
E eu perguntei, quanto custa? Ele, R$10. Abri a carteira, só tinha ele. Sabe que você puxa assim, faz aquele barulho? Só tem ele ali grudado. Comprei. E nós passamos a dar ali, a cada 2 minutos, uma tampinha. E aquele soro foi o que salvou a vida dele. No limite de nossa fé, no limite, quando os médicos já não tinham mais condições, não tinha veia para achar, colocava, estourava, enfim, não tem como, e ele vai morrer. O que é que eu estou disposto a entregar a Deus? Deus age no limite da minha obediência, Deus age no limite da minha entrega, Deus age no limite. A intervenção divina, ela ocorre no limite, quando não mais suporto, quando eu falo, Senhor, eu não posso mais, aí é possível Deus agir. No instante decisivo, Deus fala conosco, como falou com Abraão. No instante decisivo, quando não há mais ninguém por perto, você ouve a voz de Deus falando ao teu coração: faça isto, faça aquilo, não crie reserva, confie inteiramente em mim, entrega teu caminho, entrega a tua vontade, entrega teus interesses ao Senhor. Deus age no limite do tempo. Eu não sei quanto tempo mais ele viveria. A cada 2 minutos, eu não me recordo bem, era uma tampinha que dava, e ele agarrava aquela mãozinha dele pequena, parecia um viciado para tomar os lábios todos ressecados já. E ele tomava aquela tampinha, 2 minutos depois, mais uma tampinha, 2 minutos, aí foi passando para 5, para 6, para 7, para 8, para 10. Quando ele deu uma melhorada, o capitão Alberto chegou: ó, vocês vão me prometer, eu vou liberar. E já estava noite, já estava volta de meia-noite. Eu vou liberar vocês para ir para casa, mas vocês vão ter que manter essa sequência. Vocês prometem? Sim. Deus age no limite da nossa obediência. Para casa, e ele tomando de tampinha, de 10 minutos a 11 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e foi até que ele veio se recuperar. Muitos de nós não queremos ter trabalho, muitos de nós ignoramos aquilo que Deus é capaz de fazer. Ele age da forma que Ele quer. No limite da nossa dor, no limite da prova, no limite do tempo, Ele pode agir. Eu não posso perder a minha fé. Eu não posso ignorar que Ele pode, no estalar de dedos, fazer infinitamente mais. O que eu preciso entender, e você também, Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus nos conhece a nossa estrutura, mas Ele nos prova, e Ele quer nos colocar em patamares maiores. Satanás não. Satanás nos tenta para derrubar. Deus nos prova para nos colocar em lugares melhores. Ele aparece no último segundo para mostrar que a vitória é exclusivamente dele. Quem já ouviu falar de um tal de Gideão? Gideão está lá malhando trigo no lagar. O anjo está só observando a atitude dele. Deus te observa também. Está observando ele está no lugar errado, fazendo a coisa certa no lugar errado. E o anjo está ali, o anjo do Senhor está só observando ele. Aí se apresenta a ele e diz o que ele queria. Ele faz prova do Senhor, o Senhor prova ele, demonstra a sua bondade, demonstra a sua fidelidade, e agora ele está pronto para cumprir a vontade de Deus. E o Senhor fala: escolha aí homens para guerrear com você. E ele separa 32 mil. O Senhor falou: tem muito, 32 tem muito homem aí, pode mandar embora aqueles que são covardes. Quando ele falou isso, muitos foram embora.
Aí ficou lá um bom número. Ele falou: ainda tem gente que não pode estar aí. Leva-os para tomar água. Quem tomar água trazendo a água à boca, esse fica. Quem se lançar na água vai embora. E aqueles que se lançaram à água foi um número impactante. De 32 mil, apenas 300. Como é que se vence uma batalha com 300? E ele reclamou isso com o Senhor. Ele reclamou, e ele ouviu de Deus o seguinte: como é que eu vou deixar você guerrear uma batalha minha? Você vai se vangloriar que você realizou tal coisa. Mas Deus queria mostrar para ele que aquela batalha era do Senhor. A vitória viria da parte de Deus e não do seu esforço, e não da sua competência, e não da sua habilidade. Às vezes Deus nos faz descer realmente como Naamã, descer ao mais baixo nível, para poder dizer: ei, você não é nada sem mim, mas comigo você pode muitas coisas. A vitória é exclusivamente dele, ele e mais ninguém. O anjo aparece só aparece só quando o cutelo já estava erguido, não antes. Quando ele ergue, total demonstração que cumpriria a ordenança, o pedido, a ordem de Deus. Ele não aparece antes. Assim, Deus mostra a ele que é especialista em agir no impossível. Deus age no momento do impossível, das impossibilidades. E a gente pensa às vezes que essa passagem ela é exclusiva, somente Abraão pôde provar. Não, muitos outros, nós ainda nos dias de hoje podemos ser provados, e Deus quer provar a nossa fé. Estejamos preparados para isso, para que Deus haja no seu limite, mas não devemos abandoná-lo, não podemos ignorá-lo, o seu poder para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quer ver? O que falar de Moisés e o povo? Deus tira aquele povo do Egito, da escravidão, mostra o seu poder. É tirado com mão forte, os textos nos mostram. Agora eles saem, caminham pelo deserto. De um lado montanha, de outro montanha, do outro lado, na frente, o mar, e atrás vem Faraó. Deus não combinou com Moisés. Deus não revelou a Moisés: Moisés, em dado momento você vai chegar lá, vai estar encurralado, todo o povo vão ficar preocupados, mas você vai saber que se tocar com seu bastão na água, ela vai abrir. Deus não combinou isso. Moisés chega diante daquela situação, o povo todo clamando, o povo todo reclamando, e o Senhor fala: fere a água. Feriu, passou a seco. No limite, mas somente Moisés? Não. E a viúva de Sarepta? Que no limite do azeite, no limite da farinha, é que o Senhor faz o quê? Crescer, avançar, ter abundância. Deus vai sempre nos provar. Deus quer que nosso relacionamento com Ele seja profundo, não seja superficial. Que eu tenha prazer de estar na sua presença e o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Poderemos falar de Ana. Quantos filhos Ana teve depois de Samuel? Quantos? Quem? 5? 10 filhos? Por que que Deus fez tanto suspense? Para dar o primeiro? Por que é que agiu depois que Ana chorou, depois que Ana foi maltratada pela sua concorrente? Deus não poderia ter dado de imediato, mas Deus nega, ou só nega a sua bênção muitas das vezes, para que o meu relacionamento com Ele melhore. Deus queria fazer algo na vida de Ana e de seu esposo,
mas queria muito mais fazer na vida de quem? De Samuel. Quando ela entregou, olha, se o Senhor me der, eu vou dá-lo a ti. Não foi assim? Ela entregou aquilo que Deus havia entregue. Mesmíssima coisa o que fez Abraão. E o relacionamento de Deus com ela, ou ela com Deus, piorou? Deus quer nos provar, irmão. Talvez você esteja passando por provação nos dias de hoje. Talvez você esteja passando, mas não desista da sua fé. Aprofunde-se mais. Caminhe ao lado do Senhor. Conheça-o mais profundamente. Não se dê por satisfeito o nível de conhecimento que você tem, o nível de relacionamento. Mas conheça e continue a conhecê-lo. Para a gente chegar ao nosso final, a questão do Jesus está no barco. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos 4 mostra aí. Jesus está dormindo. Às vezes parece que os nossos problemas são somente nossos. Deus não está nem aí. O mar revolto, a embarcação balançando, já indo a pique. Eles não queriam acordar o mestre, porque ele estava cansado das suas atividades, mas teve um momento que desesperaram. E eles chegam lá, não de qualquer maneira, não de uma maneira mais tranquila, mas sacode realmente. Ei, não está preocupado de que a gente morra? Você não está preocupado que o barco afunde? Jesus estava, se podemos comparar, estava igual o Jonas, lá no fundo do navio. Despreocupado, o navio afundando, e Jesus está ali igual Jonas ficou. E eles acordam Jesus, eles gritam com Jesus. Jesus levanta, calmo, sei lá se espreguiçando. Vento, acalma-te. Mar. Imediatamente, no limite da tempestade, quando o barco está quase afundando, então Jesus se levanta e acalma o mar. Há momentos na nossa vida que parece que as coisas vão desmoronar. Mas se eu não tenho uma fé sólida, uma fé obediente, uma fé que de fato de entrega, eu não vou provar e ver que o Senhor é bom. Eu não terei experiência, eu vou ter vivência entre nós. Vivência de ir à igreja, de cantar neste grupo, de participar daquele outro, mas eu não terei provado e visto que o Senhor é bom. Vamos concluir. Se você está no limite, irmão, emocional, financeiro, espiritual, na família, Deus é capaz de fazer muito mais. Deus quer nos provar, Deus quer agir em nosso favor, mas Ele quer e Ele espera algo de mim e de você. Ele quer saber o limite da nossa confiança. Se estamos num cenário como este, é o cenário perfeito para Deus agir. Quando os seus recursos acabarem, como é o caso da viúva, a provisão dele começa. O que a viúva disse? Não, eu vou fazer um bolo, só tem um pouquinho aqui. Eu vou fazer para mim e para o filho, vamos comer e depois vamos morrer. E o profeta fala, não, faz um bolo para mim. Faz um para mim. A farinha não vai faltar. O azeite não acabará. Obediência, entrega. Quando suas forças cessarem, o poder de Deus se manifestará. Senhor, eu não sou capaz. Eu não tenho força, não tenho condições de fazer tal coisa. O meu limite acabou. Eu já não tenho mais condições. Aí você entrega, como diz o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Mas a vitória vem dele. O homem se prepara
Precisamos nos preparar. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, e a glória e a honra é dado a Ele. É isso que Ele quer. Deus quer que na sua vida, na sua família, nos seus planos, nos seus negócios, Ele possa ser glorificado e não você. Aquela frase célebre de João Batista: que Ele cresça, que eu diminua, que cada dia eu e você possamos reconhecer que o que somos, o que fazemos, o que movemos é para Ele, é por Ele, é dele. Quando suas forças cessarem, o poder dele se manifestará. Quando tudo parecer perdido, Ele intervirá. Ele intervirá. O limite do homem é o ponto de partida de Deus. Quando você diz, não dá mais. Quando você joga a toalha. Quando você simplesmente diz, eu não suporto, eu não posso mais, eu já fiz o que podia fazer. O Senhor entra em seu favor, em nosso favor. No Monte Moriá, Abraão descobriu que Deus é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Se ele não fosse para o monte, ele saberia disto? Ele se tornaria o amigo de Deus? Ele teria condições de negociar com o Senhor face a face, por ocasião da destruição daquelas 5 cidades? Olha a amizade, olha o relacionamento de Deus com ele, como melhorou. Deus quer melhorar o nosso relacionamento, mas Deus quer provar-nos. Deus quer agir em nosso favor, mas quer conhecer-nos profundamente, ou melhor até, quer que você se conheça como um verdadeiro cristão, obediente a Deus, conhecedor dele. Hoje, você pode descobrir que ele continua sendo o quê? O mesmo. Nós ouvimos hoje aqui, alguém disse, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua. No momento em que tudo se fecha, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O que eu e você precisamos entender é que Ele não chega atrasado. Ele age no limite das nossas forças, no limite, quando parecem as coisas perfeitas, quando é imperfeito, quando tudo parece que vai ter um fim trágico, Deus pode agir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos... Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe abundantemente. Não deixe que esta mensagem fuja, seja arrancada de sua mente, do seu coração. O maligno sempre busca fazer isso. Ele sempre busca retirar o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com a viúva de Naim, que com a viúva não vai acontecer com você. Não pense assim. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Amém?